Vamos lá para todos. A gente vai resolver nessa aula o seguinte tipo de problema. Aqui onde está o cursor? Aqui eu tenho um ângulo θ em vermelho. Esse ângulo não é dado no problema. Eu não dou o ângulo, certo? Mas eu dou o quadrante. O ângulo termina aqui no ponto A. O ângulo está, por exemplo, aqui no segundo quadrante, certo? E eu dou também o seno do ângulo θ, a seta em azul. Então, eu dou o quadrante que esse ângulo está e digo o seno desse ângulo, o tamanho da seta em azul. Quero que você encontre o seguinte: a seta em cinza, o cosseno do ângulo, a seta em verde, a tangente do ângulo, e encontre o próprio ângulo θ. Certo? Então, diga o quadrante que está o ângulo e dou o seno. Você vai encontrar cosseno, vai encontrar tangente e o próprio ângulo. Certo? Você poderia fazer muito bem o seguinte: ir lá no Google, escrever arco de seno 0,4. Que ângulo tem o seno 0,4? Aí o Google lhe dá o ângulo, você tira o cosseno e a tangente. Mas a gente não vai fazer assim, não. Vai fazer assim, ó. A gente vai usar essas duas fórmulas aqui, certo? Essas duas fórmulas. Eu sei o seno e vou tirar o cosseno e tirar a tangente dessas duas fórmulas. Ok? Então a gente vai usar essas duas fórmulas aqui. Então vamos lá. Primeiro problema. Aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo θ, ó, em vermelho, que está no segundo quadrante. Lembrando que o ângulo não é dado, né? É dado o quadrante, ó. Ele está entre π sobre 2 e π. Termina aqui no ponto A, está no segundo quadrante. Informação dada. Outra informação dada. O seno de θ, a seta em azul, é 0,4. Informação dada, o seno. Quero que você encontre o cosseno desse ângulo θ e a tangente do ângulo θ. Dou o quadrante e dou o seno. Quero encontrar o cosseno de θ e a tangente de θ. Para isso, eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmulazinha aqui, se eu somar o seno e o cosseno ao quadrado, tem que dar 1, né? O seno eu sei, a informação dada, ó, 0,4, aí você elevar ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, troca o seno por 0,4. Depois que fizer isso, você passa o 0,4 para o outro lado, subtraindo. Certo? Depois tira a raiz, porque o cosseno está ao quadrado. Ó. Então você vai tirar a raiz, né? Fica 1 menos 0,4 raiz, certo? Mas a questão é a seguinte: qual o sinal que eu pego? Tem dois sinais, tem o positivo e o negativo. Cosseno é mais ou menos raiz desse número. Aí você lembra que o ângulo está no segundo quadrante, então a seta em cinza aponta para a esquerda, ou seja, o cosseno é negativo, certo? Tá aí a importância de eu saber o quadrante. Ó. Sabendo o quadrante, eu sei que é o segundo quadrante. Então, a seta em cinza aponta para a esquerda. Então, o cosseno é negativo. Então, você vai pegar o sinal negativo. Certo? Ao chegar aqui, é importante que eu saiba o quadrante, porque eu posso ter o cosseno com sinal positivo ou sinal negativo. Sei que é o segundo quadrante, então eu vou pegar o sinal negativo. Então, cosseno de θ é aproximadamente esse número aqui. Ó. Menos, né? Menos 0,916. Certo? Pronto. Depois que achou o cosseno, você vai nessa fórmula aqui. Tangente é seno sobre cosseno. Divide um pelo outro. Seno é a informação dada, 0,4. Né? Cosseno eu descobri, menos 0,9. Divide um pelo outro. O sinal da tangente sai dessa fórmula aqui. Não preciso mais preocupar com a questão do quadrante. Né? O sinal está embutido aqui. Se o seno é positivo e cosseno negativo, mais com menos dá menos. Né? Então, tangente dá negativa. 0,4 dividido por 0,9 dá 0,4364. Tangente de θ, aproximadamente menos 0,4. Por que a tangente é negativa? Porque no segundo quadrante, ó, a tangente aponta para baixo. A seta em verde. Ó. A tangente aponta para baixo e o ângulo está no segundo quadrante. Seta em verde. Por isso que a tangente é negativa. Então, eu usei essas duas formulazinhas aqui. Essa aqui e essa. Certo? Para achar o cosseno e a tangente. Dado o seno e o quadrante. Saber o quadrante foi útil porque eu precisava saber qual sinal eu ia usar para o cosseno. Eu ia usar mais ou menos. Como eu sei que o cosseno é negativo no segundo quadrante, eu uso menos. Okay? Agora, o ângulo. Eu não sei o ângulo. Eu descobri o cosseno e a tangente. Mas quem é o ângulo? Quem é esse ângulo θ em vermelho? Aqui, né? Agora eu quero descobrir quem é o ângulo θ. É o mesmo problema, né? Eu sei que ele está no segundo quadrante e eu sei o seno dele. A única informação que eu tenho é essa. Quem é o ângulo? Quem é o ângulo? Você vai lá no Google, escreve arco cujo seno é 0,4. Que ângulo tem esse seno? No Google. Você vai obter essa resposta aqui, ó, lá no Google.
Ou seja, o Google vai lhe dar o ângulo, ele vai lhe dar o ângulo em radianos, certo? Como é que você passa para grau? Aqui, onde está o cursor? Multiplica-se por 180, divide por π radianos. Corta radiano com radiano. Π, você troca π por 3,14, mais ou menos. Você vai encontrar aproximadamente 23,6 graus. Então, o Google vai lhe dar um ângulo, no primeiro quadrante. Ó. O Google vai lhe dar esse ângulo aqui, ó. Termina no ponto B. Esse ângulo também tem o seno 0,4, o tamanho da seta em azul. Mas o ângulo que eu quero do meu problema, ele não é esse. Ele está no segundo quadrante. Ó. O problema está dizendo, né? O ângulo está no segundo quadrante. Isso porque o ângulo que termina no ponto A e no ponto B, os dois são os mesmos, tem o mesmo seno, né? Ó, o tamanho da seta em azul é comum para os dois ângulos, certo? O que é que você faz aqui para descobrir o ângulo certo? Observe que esse 23,6, que é o ângulo que o Google lhe deu, né? É esse mesmo aqui, ó, em verde, ó. Esse mesmo ângulo aqui, ó. Observe que o triângulo da esquerda é igualzinho com o triângulo da direita, certo? Então, esse ângulo em verde é igual a 23,6. O que é que você faz? Você dá meia volta, 180, e volta 23,6. Você acha esse ângulo em azul. Esse é o ângulo que eu estou atrás, o ângulo θ, que está no segundo quadrante. Certo? Ou seja, 180, meia volta, aí eu volto o ângulo verde, volto 23,6. Obtenho o ângulo do segundo quadrante que me interessa. Certo? Vai ser 156,4. Observe que 156,4 e 23,6 tem o mesmo seno, 0,4. Certo? Repetindo. Esse ângulo aqui, ó, de 156,4 e o ângulo de 23,6, ou seja, os que terminam no ponto A e no ponto B, tem o mesmo seno, 0,4. Certo? Então, se você for no Google, ele vai lhe dar o ângulo da direita, termina no ponto B. Aí você faz uma subtraçãozinha simples, você encontra um ângulo que lhe interessa, que está no segundo quadrante. Então, o meu ângulo é 156,4. Certo? É o ângulo que está no segundo quadrante e tem o seno 0,4. Ou seja, o tamanho da seta em azul, 0,4. Certo? Outro. Esse aqui, ó. Esse aqui agora, observe que o ângulo está no terceiro quadrante, ó, termina no ponto A. Informação dada. O ângulo é maior que π e é menor que 3π sobre 2. O ângulo está no terceiro quadrante. Não dou o ângulo. Eu dou o cosseno do ângulo. Ó. Tamanho da seta cinza. Apontando para a esquerda. Portanto, negativo. Ó. 0,45. Então, o cosseno do ângulo é dado. Certo? E o que é que você acha? O seno e a tangente. Então, repetindo, nesse problema, o ângulo está no terceiro quadrante, informação dada, e você dá também o cosseno desse ângulo, o tamanho da seta em cinza, aqui, ó, apontando para a esquerda, negativo. Você vai achar o seno, o tamanho da seta em azul, certo? E achar a tangente, o tamanho da seta verde. Você vai usar essa equação aqui, ó. Soma do seno com o cosseno ao quadrado tem que dar 1, certo? Seno ao quadrado de θ mais o cosseno de θ eu sei, menos 0,45, aí você eleva ao quadrado. Informação dada, né? Eleva ao quadrado igual a 1. Aí você passa o menos 0,45 ao quadrado para o outro lado. Lembrando que o menos ao quadrado ele fica positivo, né? Fica positivo. Quando você vai para o outro lado, ele fica negativo. Está aqui, ó. Depois, você vai tirar a raiz, porque o seno está ao quadrado. Repetindo, passa esse número para o outro lado, mas ele observe que esse número ele fica positivo porque está elevado ao quadrado. Eu passo ele para o outro lado, ele vai negativo. Depois você tira a raiz, porque o seno está ao quadrado. Mas você não sabe ainda qual sinal vai usar. Eu vou usar o mais ou o menos. Certo? Aí é que entra a informação do quadrante. Ó. Meu ângulo está no terceiro quadrante. Então, o seno é o quê? Ponta para baixo, ó, seta em azul, negativo. Então, você vai usar o sinal negativo. Certo? Seno aproximadamente 0,89. Repetindo. Ao chegar aqui, saber o quadrante é importante. Eu não sei que sinal eu vou usar. Eu vou usar o mais ou eu vou usar o menos? Aí você sabe que o ângulo está no terceiro quadrante, a seta em azul aponta para baixo, seno é negativo. Então você vai usar o sinal menos. Pronto, achou o seno. Aproximadamente 0,89, menos 0,89. A tangente divide o seno, que eu acabei de achar, pela informação dada, que é o cosseno. O seno é 0,89, acabei de achar. O cosseno é dado, menos 0,45. Divido um pelo outro, ó, sinal. Menos com menos, mais. Tangente positiva. Para calcular o tangente, não preciso me preocupar com o quadrante.
Sinal da tangente já está embutido aqui dentro, certo? Menos com menos dá mais, pronto. Divide um pelo outro, 198. Tangente positivo, ó, seta em verde aponta para cima, positivo, né? Certo? Tangente mais 189. Mas eu não tenho que me preocupar com o quadrante. O sinal já está embutido aqui. Menos com menos dá mais, pronto. Certo? Mas na figura a gente vê que realmente dá positivo. Ó. Seta em verde, que a tangente aponta para cima. Pronto, está faltando uma coisa. Quem é esse ângulo θ? Achei o seno e a tangente. Quem é o ângulo θ? Aí você vai aqui, pronto. Eu sei que o ângulo θ está no quadrante 3, e sei o cosseno dele, que é o tamanho dessa seta em cinza aqui. Você vai no Google, escreve arco cujo cosseno é menos 0,45. Que ângulo tem esse cosseno? Menos 0,45. Aí você vê, no Google ele dá a resposta em radianos, certo? Aqui eu botei com 3 casas decimais, aproximadamente 2,037 radianos. Aí você passa para grau. Multiplica por 180, divide por π, usando π mais ou menos 3,14. Isso dá aproximadamente 116,8 graus. Mas observe que esse ângulo aqui, ó, que o Google lhe deu, que você obteve no Google, certo? Ele está no segundo quadrante. Ele é maior que 90 e menor que 180. Ó. Então o Google lhe dá esse ângulo aqui, ó, 116,8, ó, que termina aqui no ponto B. Ele lhe dá esse ângulo porque esse ângulo também tem cosseno menos 0,4, a seta em cinza. Ó. Então, o mesmo cosseno apontando para a esquerda, negativo. Esse comprimentozinho aqui da seta. Então, o Google lhe dá o ângulo no segundo quadrante. Mas o ângulo que você quer não está no segundo, ele está no terceiro. É isso que é a informação dada no problema, né? Está no terceiro quadrante. Mas é fácil descobrir esse ângulo. Ó. Quero o ângulo θ, que está no terceiro quadrante. Você anda 180 e volta 116,8. Você acha esse ângulozinho aqui em verde, ó, horizontal. 63,2. Certo? Repetindo. Você anda meia volta e volta 116,8. Você acha esse ângulo em verde, que é igual a esse aqui, ó. Mesmo ângulo em verde. Certo? Por que é o mesmo ângulo? Porque esse triângulozinho de cima é igualzinho ao triângulo de baixo. Certo? Então, tem uma simetria aqui, né? Esse ângulo em verde é igual a esse. Então, para achar o ângulo que eu quero, θ, no terceiro quadrante, você soma 180 com 63,2. 180, meia volta, com um pedaço em verde, ó, 63,2. Aí você acha o ângulo θ que você está atrás, que está justamente no terceiro quadrante. 243,2. É o ângulo que termina aqui no ponto A. Esse ângulo também tem cosseno menos 0,45, né? Que é a informação dada no problema, né? Então, no Google, ele dá o ângulo que tem no segundo quadrante, mas que tem o mesmo cosseno da informação dada. Aí você usa uma geometriazinha simples, você acha o ângulo no terceiro quadrante, que é o 243,2, certo? Pronto. Para terminar, esse último aqui. Aqui eu tenho um ângulo que está agora no quarto quadrante. Ó. Θ está no quarto quadrante. Não dei o ângulo θ. Eu disse qual quadrante que estava. O ângulo é maior que 3π sobre 2 e é menor que 2π. Portanto, termina aqui no ponto A, está no quarto quadrante. Dei o seno de θ, ó, o tamanho da seta em azul, negativo, apontando para baixo. Menos 0,6. O seno é dado. Certo? Então, dei o quadrante, quarto quadrante, e dei o seno do ângulo. Quero que você ache o cosseno e a tangente. O cosseno e a tangente. Certo? Pronto. Usa a mesma fórmula, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno é a informação dada, menos 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Menos 0,6. O menos está ao quadrado fica positivo. Ao passar para o outro lado, ele vai negativo. Depois disso, você ainda vai tirar a raiz, porque o cosseno está ao quadrado. Certo? Então, aqui dá um número positivo, porque está ao quadrado. Passa para o outro lado, vai um número negativo. Depois tiro a raiz, porque o cosseno está ao quadrado. Certo? Mas eu não sei ainda qual o sinal. O sinal que eu vou usar é o quê? É o mais ou é o menos? Positivo ou é negativo? Aí que vem a informação do quadrante, né? O ângulo está no quarto quadrante. O cosseno é o quê? Observe que a seta em cinza aponta para a direita, positivo. Então você vai usar o sinal positivo. Repetindo, ao chegar aqui, a informação do quadrante é importante. Eu vou usar aqui sinal, mais ou menos. Aí você lembra que, se o ângulo está no quarto quadrante, a seta cinza aponta para a direita, cosseno positivo. Então você vai usar o sinal mais. Certo? Pronto, achei o cosseno do ângulo. Por que eu não botei aproximado aqui? Porque ele dá exatamente 0,8, igual a 0,8.
E a tangente? Divide o seno pelo cosseno. Sem se preocupar com o quadrante. Porque o sinal da tangente está embutido aqui. Ó. O seno é negativo, informação dada, menos 0,6. E o cosseno acabei de achar. Divide 0,6 por 0,8. Menos com mais, dá o quê na divisão? Dá menos. A tangente dá negativa, dá isso aqui, ó. Menos 0,775. Certo? Tangente negativa. Realmente ela é negativa, ó. Olha a seta em verde, ó. Ponta para baixo, no quarto quadrante, ó. Seta aponta para baixo, o tamanho dessa seta que é a tangente, né? Se aponta para baixo é porque a tangente é negativa. Ok? E qual é o ângulo θ? O ângulo θ, eu dei o quadrante, mas não dei o ângulo. Dei o quadrante e o seno. Para achar o ângulo, deixa como exercício, né? Você vai usar arco cujo seno é menos 0,6, arco de seno, certo? O Google vai lhe dar um ângulo, esse ângulo aqui, ó, ele vai dar um ângulo negativo, porque o ângulo ele vai dar um ângulo no sentido horário, ok? Então, você usa arco de seno menos 0,6 no Google. Né? Ele vai dar esse ângulo aqui, ó. Pronto, só isso.